Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, gente. Nós vamos continuar o tema espaço urbano, vendo neste quarto episódio a continuidade do episódio anterior, discutindo os agentes sociais da produção do espaço propostos por Horácio Capel, com a inclusão dos grupos sociais excluídos. Vejamos cada um desses agentes. Qual é o seu papel na produção do espaço? O que vai ser dito sobre o papel de cada um desses agentes está longe de esgotar o assunto, porque há muita coisa ainda a ser pesquisada. Está longe de colocar em cena as relações entre esses agentes. Está longe de ver o papel duplo ou triplo de cada um desses agentes. Alguma coisa nós veremos no episódio seguinte, mas aqui eu vou apresentar o que me parece ser o fundamental do papel desempenhado por cada um desses agentes. E o que eu vou falar aqui é claramente com base no que Horácio Capel escreveu. Já tem 50 anos de seu texto, mas as coisas básicas permanecem. E eu chamo a atenção da importância de nós lermos aqueles textos que são fundantes de um certo ramo do conhecimento de um certo tema, porque é a partir deles que nós avançamos. Então vejamos a primeira categoria, o primeiro tipo de agente que o Capel levanta. E os exemplos não são necessariamente do Capel, mas as ideias básicas são. Primeiro são os proprietários dos meios de produção, sobretudo, mas não exclusivamente, os industriais. O papel dele é fundamental. E eu vou começar dando um exemplo de uma outra fonte. Logo após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, grandes e poderosas instituições se uniram, não juridicamente, mas para empreender uma ação ampla em várias metrópoles americanas, como Nova York, Filadélfia, São Francisco, Los Angeles, Detroit e outras. São as corporações Esso, Standard Oil of New Jersey, a maior produtora de combustíveis, gasolina. A Firestone, a maior produtora de pneumáticos. E a General Motors Corporation, a maior produtora de automóveis, caminhões e ônibus. É a famosa General Motors, cuja marca principal é a Chevrolet. Essas três empresas produzindo, reparem, automóvel, ônibus e caminhão que usam pneumáticos e que consomem gasolina. E que iriam, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando então houve a grande explosão do consumo de veículos individuais nos Estados Unidos, automóveis, alterar a organização interna das cidades das grandes metrópoles. Grandes metrópoles que tinham seu crescimento orientado por trilhos de bondes e de trens suburbanos, deixando entre uma linha e outra espaços abertos.
de difícil acessibilidade. Ora, o automóvel permitiu a mobilidade no interior daqueles espaços e deles para o centro da cidade, fazendo com que aquela forma tentacular digital da expansão urbana fosse substituída pela ocupação e expansão de loteamentos nos interstícios entre os trilhos, que iria ser ocupada por uma crescente população que estava associada à expansão capitalista nos Estados Unidos, à industrialização, à criação de serviços. Esses espaços intersticiais tornaram-se ocupados com casas por uma classe média baixa, classe média média ou mesmo uma classe média mais alta, possuidoras de automóveis. Mudou a morfologia da cidade. Ora, isso é talvez o mais simbólico e poderoso modo de ação dos proprietários dos meios de produção, produzindo espaços. Eles não precisavam ser os proprietários dessa terra agora valorizada pelo automóvel, mas eles viabilizaram que outros agentes modeladores entrassem e atuassem no espaço urbano. Aliás, diga-se, nos Estados Unidos, no epicentro do capitalismo mundial, a ação de agentes sociais ligados à indústria é muito grande. Aqui no Brasil também, mas não só da indústria, também dos meios de transporte, também do grande comércio, os agentes da produção do espaço, proprietários dos meios de produção. Vejamos o exemplo de uma poderosa companhia de seguros Sul-América e sua subsidiária Sul-América Capitalização, que de um processo jurídico ganhou uma terra na periferia do Rio de Janeiro e lá criou um grande conjunto habitacional conhecido como Sulacap, que é a sigla de Sul-América Capitalização. Vejam a empresa de eletricidade e de linhas de bondes no Rio de Janeiro, Light, que construiu o bairro de Maria da Graça para os seus empregados. Vejam a dissertação de mestrado do Márcio Pinhão de Oliveira sobre a fábrica Bangu, que tinha terras habitadas por parceiros que produziam para o consumo da fábrica e que suas terras depois foram objeto de loteamento por parte da empresa Fabril para que ela pudesse ter capital de giro e pudesse expandir a sua atividade industrial. Há muitos exemplos disso. É necessário que nós estejamos atentos e não deixemos de lado o papel das grandes empresas industriais que não apenas criam company towns, que não apenas criam vilas operárias imediatas às fábricas, sobretudo fábricas têxteis, mas que têm um papel de um alcance muito maior. Qual é o interesse do capital industrial, dos proprietários industriais, na produção do espaço? Diz Horácio Capel, o industrial não se interessa da terra urbana de per si. Para ele, quanto menor valor tiver essa terra urbana, é melhor para ele, porque ele pode comprar terrenos baratos para o seu uso e, sobretudo,
para o seu uso em expansão. Quando a fábrica se expande, quando ela quer construir uma filial, fabril, em um outro ponto da metrópole. Terra barata significa acesso pelo proletariado para construir sua casa ou alugar uma casa de imóveis baratos. Imóveis caros incidem sobre a renda dos operários e isto pressiona o aumento dos salários, que não é interessante do ponto de vista dos proprietários industriais. Então, há uma espécie de conflito entre proprietários dos meios de produção, sobretudo os industriais, e proprietários da terra, a quem interessa a valorização de sua terra. Mas isso acabou, porque o proprietário industrial se torna progressivamente também proprietário de terra, seja para reservas futuras, seja para especulações fundiárias, seja para outro fim, para trocas com terras públicas. Os proprietários industriais têm estratégias diferentes, a partir de seus interesses, de suas contradições, estratégias e práticas diferentes daquela dos proprietários fundiários. Esta categoria é fundamental. Para nós, aqui no Brasil, ela tem importância, talvez a maior de todas, porque este país nasceu sob a égide das capitanias hereditárias. Nasceu sob a proteção ou a bênção, entre aspas, da propriedade fundiária, da sacrossanta propriedade fundiária. Vejam, a esse respeito, o livro da Fania Friedman, A Propriedade Santa, sobre a propriedade fundiária dos monges beneditinos no Rio de Janeiro. Isso, de uma forma condensada, aparece na Revista Brasileira de Geografia. Ora, num país onde uma burguesia industrial sólida não tem a força que tem na Europa ou nos Estados Unidos, essa propriedade da terra é uma das bases para a formação de uma elite, tanto no campo como na cidade. Elite de base fundiária e escravista. E isso é levado à terra urbana. Quantos de nós, todos, somos proprietários fundiários? Não que nós tenhamos uma proporção de um terreno onde tem um prédio de 10 andares e a gente tem um apartamento, ou a gente tem uma casinha num terreno de 500, 600 metros quadrados, às vezes muito menos. Estou falando em propriedade da terra, passível de loteamento, passível de retalhamento e sua valorização através ou da construção de imóveis ou da venda para empresas de construção. Quem são os proprietários da terra urbana na nossa cidade, na cidade de cada um de vocês? Que papel eles tiveram? Veja o trabalho da Tanja Strohacker sobre os alemães proprietários de terra entre 1870 e 1945, Revista Brasileira de Geografia, 1995, que criaram ali bairros para vender para uma classe média em ascensão. E para isso eles construíram linhas de bonde para facilitar o acesso
desses novos bairros ao centro da cidade. Mas eu pergunto, o que é a propriedade da terra urbana no projeto Minha Casa Minha Vida? Vejam o livro da Maria José Martinelli e do Sérgio Redon, que discute vários exemplos de aplicações dessa política habitacional e que envolve transações entre proprietários da terra, transações, negociações, negociatas, toma lá e dá cá. O que é a propriedade da terra para os deputados do Centrão? O que é a propriedade da terra urbana para juízes de alta corte? O que é a propriedade da terra para comerciante, para bancos, para instituições religiosas, para professores universitários? Eu conheço alguns que têm, por herança, enormes glebas na periferia do Rio de Janeiro e de São Paulo. De outras cidades, talvez, ou possivelmente. Quais são as estratégias desses promotores proprietários da terra? Vender grandes lotes e fazer loteamentos nas áreas nobres, nas áreas que estão se enobrecendo, em grande parte, pela ação deles? Que estratégias esses mesmos proprietários fundiários têm numa periferia isolada, problemática, com condições ambientais negativas, em transformar aquela terra numa renda fundiária? Permitir a autoconstrução em pequenos lotes? Esse é um tema aberto. O terceiro tema é o tema dos promotores imobiliários, aqueles que participam da construção de imóveis. Sobre isso, o livro do Luiz César Queiroz Ribeiro, Dos Cortiços aos Condomínios Exclusivos, é fundamental. Como também o pequeno artigo da década de 80 da Maria Mônica O'Neill sobre um dos primeiros condomínios no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Ou os trabalhos do Roberto Schmidt de Almeida. Ou aqueles que estudaram a verticalização em Guarapuava ou em Uberlândia, ou em São Paulo. Esses promotores imobiliários, eles podem ser divididos, porque a construção de um prédio comercial ou um prédio de apartamento pressupõe várias etapas, pressupõe uma divisão social do trabalho extremamente importante. Inclui vários participantes. Desde aquele que concebe o projeto, aquele que constrói e dirige a construção do prédio, aqueles que entram com parcelas técnicas do trabalho, aqueles que vendem os imóveis. E é um tema no qual uma concentração nem sempre aparece. Essas atividades estão divididas entre várias categorias, que às vezes se fundem, às vezes não se fundem, que atraem capitais específicos que investem durante um certo tempo na construção de imóveis, que atrai agora o capital financeiro. Vejam a contribuição da Ana Fania Alessandri Carlos,
a financiarização do espaço urbano. Mas vejam também este esquecido agente que com seu trabalho, exclusivamente com seu trabalho, seu sacrifício, produz o espaço urbano. Trata-se do operário, aquele que constrói 4 paredes mágicas, aqueles que sonham lá do alto do prédio em construção, depois de comer arroz e feijão, aqueles que tropeçam e caem no espaço vazio e morrem atrapalhando o trânsito. Ouçam com muita atenção, prestem atenção no jogo de palavras que este grande compositor da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, faz no seu belíssimo Construção. Esse operário é esquecido na literatura. De todos. Existe uma geografia do operário na construção da cidade. Há muita coisa que fazer. Sobre os milicianos eu vou falar na outra aula, porque isso envolve personalidades famosas e poderosas. O outro agente é o Estado. O Estado. Vejam o texto do Marcelo Lopes de Souza, Contra o Estado, a favor do Estado, com o Estado. Essa instituição que não é neutra, que é uma construção histórica remodelado a cada momento da dinâmica da formação social e que muda também no interior da dinâmica de uma dada formação social. Qual é o papel do Estado na produção do espaço? Será que ele apenas rebaixa colinas, a terra, mangues e lagunas? Será que ele apenas abre ruas e avenidas? Será que ele faz aterros em praias? Apenas isso? Será que ele diz as regras ditadas por quem? Sobre o uso da terra, sobre legislação e normas de construção? Será que ele apenas regula o custo desse tributo que todos nós pagamos e que se chama IPTU? Será que ele é apenas constituído por políticos, que é a expressão do Estado para muitos, e que vivem por aí prometendo e não cumprindo, enrolando? O que é o Estado, afinal de contas? O que é o Estado em cada estudo concreto, datados, localizados e assinado por singularidades? O que é o Estado do planejamento urbano e regional, com o qual nós nos envolvemos diretamente ou através de nossas cobiçadas consultorias com empresas que mantêm fortes ligações com pessoas do planejamento urbano? O que é esse Estado? Há muita coisa a fazer. E muita leitura, muita leitura. E, finalmente, os grupos sociais excluídos. Excluídos da sociedade, do acesso à habitação. São grupos sociais excluídos porque não têm renda, não têm salário para alugar o imóvel, por mais barato que seja esse imóvel. É produzir o seu próprio espaço.
a sua própria habitação e, com isso, produzir um espaço que aparentemente é seu, de uma comunidade, diria eu, de uma comunidade imaginada, controlada hoje pelas diferentes facções do crime organizado, milícias, narcotraficantes e com a intervenção do Estado através das unidades de polícia pacificadora, com ou sem porrada. Qual é a estratégia desses grupos? É ocupar as terras possíveis, situadas em morros, em encostas perigosas e que se tornam ainda mais perigosas à medida que elas são ocupadas. Ocupar vales embrejados, mangues, terrenos descartados pelos proprietários da terra ou promotores imobiliários e muitas vezes pelo próprio Estado, e ali produzem o seu espaço. As favelas, vilas, quilombos, não importa o nome, genericamente, favelas. E ainda bem que o IBGE, muito recentemente, no começo de 2024, resgatou o termo favela. Tinha vergonha do termo e chamava aquilo de habitações subnormais ou algo que o valha, com medo de chamar onça de onça. Favelas. Eu espero que ele se redima de outras transformações indevidas de aspectos do espaço urbano. Mas esse espaço construído pelos grupos sociais excluídos é dinâmico. Eles são valorizados sob pressão dos movimentos sociais e ganham algumas benesses. Água, luz elétrica, uma escola de qualidade duvidosa, uma UPA que não funciona direito, linhas de ônibus problemáticas, mas são valorizados. E não é incomum os moradores venderem aquele lote e aquela casa que se valorizou e se mudarem para mais longe ainda, ocupando áreas que serão valorizadas com o seu trabalho e com a sua pressão para melhorar a precaríssima condição de vida. Esse é um tema extremamente importante. A produção do espaço urbano pelos grupos sociais excluídos, cujo nome certamente não é o melhor e pode ser substituído por outro. Mas a ideia é essa: grupos sociais excluídos da propriedade de um imóvel, da propriedade de uma habitação decente. Há muitas coisas para se ver. É um tema interessante porque nós temos muito mais perguntas e respostas e aquelas que nós temos estão incompletas ou tornaram-se envelhecidas. Na próxima sessão nós vamos ver algumas novas questões sobre essa temática. Vejam a música do Chico. Um abraço. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.